Olá, é bem-vindo ao terceiro episódio da terceira temporada do Antes dos 30. Dizem-nos que ninguém chega longe sozinho e que no meio do caminho dos nossos sonhos conhecemos pessoas que acreditam em nós, desafiam-nos e ajudam-nos a crescer. E o Antes dos 30 é feito também dessas pessoas. Hoje converso com alguém que, além de convidado, é também meu chefe. Milton, é bem-vindo. Muito obrigado, Schener. Vamos conversar. Vamos. Milton, antes mesmo de começarmos a falar sobre trajetória, negócios, conquistas, como é que tu estás? Eu estou bem. Há aquele ditado popular que diz que podemos sempre estar melhor, mas, regra geral, estou bem. Que bom. Milton, sentes que estás a viver o antes dos 30 que imaginavas viver? Eu acho que os sonhos têm fases. E estas coisas de colocarmos o antes dos 30 como uma barreira ou uma média para termos alcançado um e outro sonho, é uma coisa que nós vamos aprendendo à medida que vamos crescendo. Exatamente. Em criança nós colocamos outros objetivos, outras metas, muitas vezes um bocadinho mais avançadas em relação à nossa realidade, não que seja mal pensar fora da caixa. E quando vamos crescendo, nós vamos tendo sonhos um bocadinho mais realísticos. Se for para olhar para o que eu sonhei quando mais novo, não estou a viver o que eu queria estar a viver antes dos 30, porque o meu sonho era ser piloto de aviões. Portanto, a estas alturas, o meu antes dos 30 ideal seria estar a voar e a falar com os passageiros sempre que eles fossem viajar. Mas olhando para os sonhos que passei a ter depois de um pouco crescido, eu assumo que estou a viver o antes dos 30 ideal, porque tenho acesso a oportunidades que se calhar muitos jovens não têm, considerando o contexto do país. Tenho acesso ao emprego, posso sonhar um bocadinho mais, posso fazer negócios e tenho estado a conseguir cuidar da família que constituí. Portanto, há esta dualidade, mas estou a viver o antes dos 30 dos sonhos que o Milton teve quando começou a ter algum nível de consciência. Que nice. Isso é que importa, Milton. Milton, quando muitas pessoas, na verdade, conhecem o Milton jornalista, o Milton empreendedor, o Milton gestor, mas antes de todos esses títulos, quem era o Milton Xixume? Bem, o Milton Xixume é e sempre foi um jovem com muitos sonhos e que tem estado a tentar fazer o necessário para alcançar estes sonhos. Não é sempre fácil, muitas vezes somos tentados a desistir, mas existe uma coisa que não me faz desistir. E uma dessas coisas, eu diria pessoas na verdade, é o meu pai, que já teve um momento em que ele esteve a cuidar de 3 famílias, porque houve primos que ficaram órfãos, depois houve também alguns primos dele que acabaram ficando órfãos de pai e estávamos nós. E ele teve que cuidar de 3 famílias no momento em que, com a abertura que nós tínhamos, eu e ele, eu já sabia do salário dele, então eu conseguia entender o nível de sacrifício que ele tinha que fazer para garantir que todos nós continuássemos saudáveis, de pé e a poder continuar a ter esses sonhos de querer ser piloto e por aí fora. Portanto, é isso que me faz não desistir. Mas sou um jovem cheio de sonhos e com muitos motivos, de fato, para não desistir. Que nice. Milton, vou trazer aqui uma referência e eu quero com que tu digas para mim para onde te leva. Uma caneta e um nome: Anabela Adrianópolis. Talvez isso vai ser estranho para as pessoas, mas o nome Anabela Adrianópolis, quando colocado lado a lado com uma caneta, ele leva-me ao mercado. Porque eu já assistia a Anabela na televisão
a oportunidade que eu tive de conhecê-la pessoalmente pela primeira vez aconteceu no mercado Spamanine, onde eu trabalhava como vendedor informal ou vendedor ambulante. Eu tive uma carreira na infância de vendedor ambulante, que não é uma coisa nova para a infância de muitos moçambicanos, porque tem que fazer algum trabalho para ajudar na renda familiar. Exatamente. A dificuldade do país não começou hoje. Portanto, mesmo para ajudar na renda familiar, eu vendi água, vendi chamuças, vendi plásticos. Quando se vende plástico, também tem um trabalho acessório que é feito, que é o de carregamento das compras das senhoras. Portanto, ajudamos as senhoras a carregar as compras. Somos uns mini gaigais. Vendi caldos e algumas outras coisas. Então, a Anabela encontra-me nesse cenário. Eu, na altura, tinha 10 anos e tenho lembranças desta história muito presentes na memória. Eu fui falar com ela, tive esta coragem de falar com ela, e ela perguntou-me o que eu estava a fazer ali. Eu disse: eu estou a vender para ajudar na renda familiar. E ela perguntou se eu estudava. Eu disse: estudo, por acaso tenho um exame, penso que era na semana seguinte. Então ela disse-me: olha, eu vou oferecer-te uma caneta que é para tu te preparares para o exame e para que ela te dê sorte. Felizmente eu recebi a caneta, usei a caneta para fazer o exame e acho que a sorte que ela esteve a desejar esteve naquela caneta e consegui passar. Então a história que tenho com a Anabela, pelo que aconteceu mais tarde, que foi conhecê-la na STV e ter a oportunidade dela ser a minha mentora, quando foi a vez de eu começar a apresentar o noticiário e tendo-se notado que precisávamos alinhar uma e outra coisa, colocou-se a Anabela para preparar não só a mim como a outros colegas. Então o destino, ele fez com que eu tivesse esta relação especial com a Anabela. Não somos grandes amigos, por assim dizer, mas temos uma história que ajudou a nutrir o meu sonho de me tornar jornalista ou trabalhador da área de comunicação. E este gesto foi tão importante que o destino quis fazer com que eu me encontrasse com ela no futuro, num momento determinante, que era de passar a fazer aquilo que eu sempre sonhei: sentar a uma mesa diante das câmeras e apresentar o noticiário para milhões de moçambicanos. E Milcom, olhando agora para toda a trajetória que tu tiveste para ser o Milcom que tu és, né? O pai, marido, profissional, já pensaste em desistir de alguma coisa que estiveste em busca? Não só pensei, quanto já desisti algumas vezes. Já tive diversas ideias empresariais que acabaram não andando, justamente porque não tivemos, ou eu particularmente não tive coragem de continuar, porque investir dinheiro é algo que é muito difícil quando não existe muito. É de fato um sacrifício. Mas desistir não tem sido um pensamento que me acompanha. Como estive a dizer antes, existem alicerces que eu tenho que me ajudam a me manter de pé. Eu falei do meu pai, mas tem também a minha mãe e os meus amigos. Aliás, eu tive um momento em que larguei o emprego na televisão independente de Moçambique, porque eles estavam há um tempo sem pagar-nos salários. Aproveito as câmeras da Intelelo para fazer esta denúncia. Eles estavam há um tempo sem pagar os nossos salários. Saí de lá em 2019, estavam a ser devidos 14 salários, que não foram pagos até hoje. Continuando a denúncia, tem um caso no tribunal que espero que, se algum juiz que puder ajudar estiver a assistir, ele ajude. Então, quando eu saio de lá, eu passo por um momento de depressão. Na altura eu devia ter 19 anos ou 20 anos. E eu tive amigos que perceberam o momento que eu estava a passar, e eles fizeram uma rotina que me permitia sofrer menos. Porque quando nós já estamos acostumados a contribuir
quando ouvimos a mãe ou a irmã sair e dizer que falta cebola, falta tomate e não temos capacidade de suprir aquela necessidade, nós nos sentimos bastante acuados e isso ia piorando aquele estado em que eu me encontrava. Então, os meus amigos criaram uma rotina na altura e me fizeram descobrir uma paixão que eu não sabia que tinha pelo karaoke. Então, 1-2 vezes por semana eles levavam-me para o karaoke, onde nós passávamos a noite e levavam-me para casa de volta de manhã. Então, isto ajudou-me a sair do momento em que eu estava. Portanto, conto esta história para dizer que mesmo em momentos em que eu estive muito mal, ou eu podia desistir de continuar, eu tive apoio de pessoas próximas. E eu sou das pessoas que talvez vão contra o ditado que diz que não é bom ter muitos amigos. Eu tenho muitos amigos e tenho orgulho de todos eles. Estes que levavam-me para esta rotina são, por exemplo, o Afonso Rochete, o Afonso Mulungo, o Elísio, o Peter, que ajudavam-me a desanuviar um bocadinho naquele momento em que eu me sentia incapacitado. Eu dizia, depois de um tempo de ter me recuperado daquela situação, que eu conhecia as ondulações, o número de ondulações que tinham as chapas do meu quarto, de tanto ficar a olhar para o teto e a refletir a minha incapacidade de ajudar, o meu sentimento de impotência, de poder corrigir aquelas necessidades básicas que eu estou acostumado desde criança, desde quando era vendedor ambulante, a ajudar a resolver. E olhando agora, né, para o Milton de 17 anos e o Milton de 28 anos, desde esse período de tempo, qual foi a situação que tu passaste que mais te pesou emocionalmente? Eu teria 2 ou 3. A nível pessoal, uma situação que me pesou bastante foi o anúncio da vinda do meu filho. Quando a minha mulher anunciou que estava grávida, eu fiz um escândalo. Fizeste escândalo? Sim. Porque na minha cabeça nada me dizia que eu estava preparado. Ok. E foi um escândalo tão grande que teve que merecer a mediação dos meus pais. E o meu pai, que é um senhor que não fala muito, ele chegou e fez perguntas básicas como: qual é o teu problema? Eu não soube responder a primeira. Depois ele perguntou: tu trabalhas? Não? Eu disse: sim, trabalho. Tens teto? Não tens? Eu disse: sim, tenho. Então, filho é teu, avança, cuida. Avança. E naquele momento eu comecei a refletir, não tive palavras para responder, mas depois percebi que se calhar estive a fazer um escândalo que não tinha razão de ser. Já estava no relacionamento há 5 anos, de fato já estava a trabalhar, e há uma coisa curiosa, não quero aconselhar a ninguém a testar Deus, mas eu acho que os filhos trazem uma sorte ou abrem portas que se calhar sozinhos não conseguimos abrir, porque quando meu filho estava perto de nascer, eu estava a fazer as contas à vida e não estava a dar certo. E quando ele estava mesmo próximo a 2 ou 3 meses, eu consigo um novo emprego, um emprego para o qual concorri no dia 31 de dezembro, já no desespero. 31 de dezembro era o último dia do ano e o último dia de envio de propostas para ocupar aquela vaga. Não tinha nenhuma expectativa de que aquilo seria respondido, mas foi respondido em fevereiro, quando eu também já não esperava ouvir nenhuma novidade sobre aquela candidatura. E em março, quando o meu filho nasceu, eu comecei esta atividade na nova empresa. Portanto, o meu filho e o meu emprego hoje têm diferença de 13 dias de vida. Meu filho nasceu no dia 10 de março, eu comecei um novo emprego no dia 23 de março. Portanto, sem aconselhar ninguém a testar Deus, acho que os filhos trazem esta sorte. Mas esta é a parte pessoal. Na parte profissional, eu acho que um momento que foi bastante especial, mas um pouco assustador, foi a primeira vez que tive de apresentar o Noite Informativa. Eu chego à STV em março de 2021, fico a
fazer os trabalhos para o programa de tecnologia para o qual fui contratado. Depois de um tempo, porque 2021 tinha o caso de julgamento das dívidas ocultas, que é um caso importante para o país, a STV cria uma força-tarefa para tratar deste assunto. Eu era novo na organização, felizmente fui colocado nesta força-tarefa junto com outros colegas que depois se transformaram em amigos. Não se assustem que eu cito o nome do Afonso muitas vezes, é que temos este percurso todo. Então era o Afonso, o Tiwa, o José João, depois também o Francisco Mandade. Então fazemos parte desta força-tarefa. Eu tive a missão de fazer a peça de apresentação do juiz Ifigênio Batista. Fiquei assustado quando tive, fiquei assustado quando tive esta missão, mas depois consegui ter a entrevista com ele e fazer um conteúdo digno de ser assistido. O que ocorre é que depois de algum tempo o senhor Jeremias, que é o professor de jornalismo televisivo, não só, também escrito de grande parte da juventude jornalística moçambicana, ele decide sair da STV e começa-se a cogitar em pessoas que pudessem fazer o programa na altura com o Mucipo, alternar como eles faziam. E me é feita esta proposta pela diretora Olivia Massango. No dia que me foi feita a proposta, eu fiquei assustado por dentro, mas a minha resposta foi um sim com confiança por fora. Tremi bastante, mas eu sempre creio que se um desafio chega até nós é porque existe algum motivo. E um dos grandes motivos é que nós podemos fazer. Como se tem dito, Deus não entrega carga pesada a quem não possa carregar. Então eu decidi carregar, fiz o programa. Lembro que no dia o Borges Nhamir, que era um dos painelistas, ele perguntou em jeito de brincadeira: quem é esse puto que está aqui a vir substituir o professor? Eu engoli aquilo seco no dia e decidi fazer o programa. Felizmente não tive avaliações negativas. E, portanto, seriam estes os dois momentos, um pessoal e um profissional, que me causaram algum choque, muito por conta, inclusive, da inexperiência que eu tinha na altura. Mas vamos lá, se tivesse a oportunidade de voltar uns 15 anos e mudar alguma coisa, ou a forma como algum evento decorreu, o que é especificamente que tu mudavas? Eu acho que não mudava nada, porque sou extremamente crente de que as pessoas acontecem por algum propósito. Se a Xene reparar, talvez eu não tenha contado tudo ainda, além do comércio informal, eu sempre fui do futebol, que é um desporto coletivo. No desporto coletivo existe muita conversa, existem muitas provocações, existe muita comunicação. Eu fiz teatro e estas coisas foram muito boas para me tirar a vergonha, que me tornasse capaz de interagir com qualquer pessoa em qualquer ambiente. Naturalmente no jornalismo, desde que tivesse informação suficiente para poder debater. Então os meus 15 anos atrás são parte da construção do Milcom de hoje. E eu estou orgulhoso do Milcom de hoje. Se eu não estivesse, talvez diria que tivesse algo a mudar. Mas eu não acho que tenha algo a mudar. Algo engraçado que me recordo agora, quando eu era comerciante informal, eu tinha as minhas canções próprias para vender, não fazia... Não chamava os clientes como os outros chamavam, tinha a minha própria forma. É uma coisa que não é muito engraçada de dizer. E foi há muito tempo. Eu vendia água no tempo que 50 centavos nós chamávamos 500. Não é a tua altura. Mas lembro-me. Sim, então nós, geralmente as pessoas quando vendiam água diziam Ila Amate. Que não se ouvia Ila Amate, ouvia-se Rela, como os cobradores quando dizem museu, só se ouve as últimas três letras. Eu troquei, eu dizia, Amate 500, 2 mil, o que significa água está 50 centavos
Duas garrafas? Não eram garrafas na altura, eram aqueles plásticos transparentes. Ok. Então, 2 unidades, tu podes comprar a 1000 meticais ou a 1 metical para o valor de hoje. Yeah. Tinha um outro cliente que ele gostava de falar com sotaque brasileiro, então sempre que eu quisesse vender para ele, usava o sotaque brasileiro. E estas coisas todas que eu carreguei, de me tirar vergonha, de interagir com diferentes pessoas, me permite fazer com algum sucesso aquilo que faço hoje. Para vender é preciso entender o cliente e falar a língua dele em algum momento. Mesmo que seja para corrigi-lo, é preciso entendê-lo. E para vender é preciso, a priori, até antes de conhecer a língua do cliente, ter coragem de abordá-lo. Isso é tudo que um vendedor faz em qualquer tipo de negócio. Portanto, não tenho motivo nenhum para estar arrependido ou para mudar alguma coisa no Milcom que me tornei fruto do Milcom do passado. E hoje Milcom é pai, é marido, é profissional, mas destes três títulos, qual é o mais desafiante? Aquele que o Milcom para mesmo para pensar, tipo, eu ia para onde? De ser pai, ser marido e ser profissional. Esta é uma pergunta bastante interessante de se responder, porque... Quer continuar a ver? É simples. Pegue no seu telemóvel, computador ou tablet e vá até o motor de busca e digite yentelelo.com. Depois vamos à página onde vem as informações do que é a Yentelelo. É só ler e clicar em continuar. Depois de continuar, temos a página de login. Quem já tiver as credenciais é mais simples. É só colocar. Quem não, scrolla até a parte de baixo e vá até criar sua conta. Coloca o seu nome completo, coloca o seu e-mail e depois coloca a senha e clica em criar conta. Depois disso, temos acesso a todos os conteúdos da Yentelelo. E se é utilizador de iPhone, pode baixar o nosso aplicativo na App Store. Coloca as credenciais e já está. Até lá!